Olá pessoal, bora para mais uma parte da nossa fisiologia? Então, agora a gente vai iniciar o sistema nervoso. Muito bem, para que a gente possa entender a parte um pouco mais complexa do seu funcionamento, a gente tem que entender como é que é formado esse sistema. Então, a gente vai partir a partir das características gerais de formação do tecido, certo? Estrutura, função, células, etc e tal, para depois ir entrando até fisiologia, até a sinapse, etc e tal. Muito bem. A característica principal desse tecido é que ele tem a característica excitatória, ou seja, esse tecido nervoso ele permite a geração de impulso nervoso, de potenciais de ação, que vocês já viram mais ou menos o que é isso, certo? E estes impulsos nervosos se regulam e comunicam a maioria dos tecidos do nosso corpo, certo? Então, o sistema nervoso é um sistema extremamente importante que vai regular basicamente todo esse corpinho que vos pertence. Juntos, sistema nervoso e sistema endócrino têm uma responsabilidade igual conjunta em fazer isso. Eles compartilham essa responsabilidade pela manutenção, pela regulação do organismo na homeostasia. Como assim? O sistema nervoso regula estas atividades do corpo, respondendo rapidamente, de forma muito rápida, através de impulsos nervosos. Entretanto, o sistema endócrino ele é um pouco mais lentinho, mas não menos importante, certo? Porque vocês já devem saber que algumas alterações endócrinas, alterações hormonais geram algumas patologias bem significativas, bem ruins, certo? E eles fazem essa regulação do corpo através de substâncias chamadas hormônios. Mais pra frente a gente vai estudar esse sistema também. Além de fazer essa regulação geral, certo? Para manter essa homeostasia do corpo, o sistema nervoso ele também é responsável pela percepção de tempo, espaço, certo? Emocional, etc e tal. Pelo comportamento, pela formação da memória e pelo controle do movimento voluntário, certo? Quais as estruturas que formam esse sistema nervoso? O sistema nervoso, gente, é um dos menores sistemas do nosso corpo, dos 11 sistemas corpóreos, ele é um dos menores. Entretanto, ele é o mais complexo. Ele tem um peso, uma massa aproximada de 2 quilos. Essa massa está quase que totalmente centrada no sistema nervoso central, protegida pelo crânio, pela caixa craniana e pela coluna vertebral. E uma pequena porcentagem está difundida e ramificada através de nervos por todo o corpo, certo? Isso daí representa cerca de 3% do corpo. É uma massa pequena, mas muito importante, certo? Então, ele forma, a partir do sistema nervoso central, uma rede complexa, extremamente organizada, de bilhões de neurônios, certo? E um número extremamente maior ainda de células da glia para poder fazer esse comando. Quais são essas principais estruturas que formam o sistema nervoso? Primeiro, a gente tem o encéfalo, que é a maior parte do sistema nervoso, certo? Ele está protegido pela caixa craniana. Saindo dele, a gente tem alguns pares, certo? 12 pares de nervos cranianos e suas ramificações. Na coluna vertebral, dentro dela, passa outra parte do sistema nervoso central, chamada de medula espinal, certo? E a partir dela também saem nervos espinhais e suas ramificações para todo o corpo. Nós temos ainda alguns corpos de neurônio que ficam fora do sistema nervoso central. Esses corpos de neurônio, eles se chamam gânglios, certo? No trato gastrointestinal, ele possui uma inervação própria, chamada plexo entérico, com corpos neuronais e ramificações, que auxiliam o sistema nervoso central a comandar esse sistema, tá? E além disso tudo, a gente ainda tem receptores sensoriais na periferia de todo o corpo, próximo e nos órgãos, certo? Responsáveis por receber estímulos internos e externos. Muito bem, então essa é a formação estrutural macro do sistema nervoso do nosso corpo. E quais são as funções? A gente vai começar a adentrar nas subdivisões nessa aula também e depois
na principal subdivisão, e depois a gente vai ramificar melhor esse sistema, tá? O sistema nervoso, ele basicamente tem 3 funções. Primeira, função sensorial. O que é isso? Estímulo, certo? Que é captar estímulo do meio externo e do meio interno. Como assim do meio interno, professora? A turma é composta majoritariamente por mulheres, então eu vou dar esse exemplo. Quando vocês estão na TPM, menstruadas, vocês não sentem cólica, que é dor? O que é essa cólica? É uma contração do músculo do útero bem forte. Isso é um estímulo que é processado pelo sistema nervoso central e gera uma resposta que é a dor, certo? Então, isso aí é um estímulo interno. E o estímulo externo, o que pode ser? Vocês estão assistindo aí, então, certo? Essa visão, estamos escutando. Isso daí é um estímulo externo. Por exemplo, acabaram de ver um spamzinho aqui que apareceu. Muito bem. Isso é um estímulo externo. Vamos dar um estímulo mais cruel de um estímulo externo. Vocês estão morrendo de fome, acordaram super tarde, ou já é tarde, já da noite, não comeram muito bem hoje, aí começam a sentir um cheirinho e avistam isso daí. O que dá vontade de fazer? O que acontece com a cabeça de vocês? Fome instantânea. Se sentiu o cheiro, então, Jesus do céu. Tá, pode ser que tenha alguns que não gostam muito de carne, não gostam de gordura, etc e tal. E se colocasse na tua frente uma coisa desse tipo agora? Ai, professora, como eu sou cruel. Como eu sou cruel, gente, como eu queria isso aí agora. O que vocês devem estar fazendo agora? Estão babando, tá? O que é isso, então? Qual foi o estímulo? Se tivesse cheiro, vocês iam estar babando mais ainda, né? Mas vamos pelo estímulo da visão mesmo. O estímulo foi vocês enxergarem alguma coisa de desejo, certo? No caso, para apetite, para fome. Quando vocês têm fome, quando sentem um cheiro de alguma comida muito boa ou veem essa comida, o sistema de vocês, se estiverem com fome, né? Que às vezes não, ele automaticamente vai gerar uma resposta. E essa resposta é o quê? Começar a salivar e começar a produzir secreção que vai iniciar o processo de digestão lá no estômago, tá? Então, esse é um tipo de estímulo externo. Tem muitos outros, tá? Outra função integrativa. Integrativa, gente, a partir do momento que eu tenho esse estímulo ele é mandado para o sistema nervoso central e um grupo de neurônios é responsável por interpretar, por analisar e por armazenar essas informações e por processar uma resposta apropriada a isso. No caso da resposta disso daí é começar a babar de fome, certo? Mas antes que você babe, essa resposta ela precisa ser levada do sistema nervoso central até as glândulas que produzem saliva. Quem vai fazer isso? Que função é essa? É uma função motora. Então, a função motora é essa transmissão da resposta, transmissão da informação. E ela é transmitida para 2 partes do corpo. Ou para as glândulas, no caso desse exemplo, ou para o músculo. Por exemplo, vocês vão pegar uma coisa quente, a partir do momento que vocês realem sentir o que é quente, o sistema nervoso de vocês vai interpretar isso daí e automaticamente vão dar uma resposta para a musculatura do braço contrair e vocês tirarem a mão dessa superfície automaticamente para causar uma lesão menor, tá? Então, ou uma contração muscular ou uma secreção glandular, tá? E como que isso aí chega até esse local? Através de nervos cranianos e nervos espinhais que vocês viram no slide anterior. E o sistema nervoso, de forma macro, ele primeiramente é subdividido em 2 partes maiores. O sistema nervoso central, certo? Que é composto pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é toda a parte que está fora, certo? Do sistema nervoso central, que está à parte. Então, toda a ramificação que parte do sistema nervoso central é considerado sistema nervoso periférico. Muito bem. E a parte citológica disso daí? Eu sempre pergunto para vocês, que células formam isso daí? Até porque, gente, na fisiologia vocês vão entender como é que funciona essa célula para que esse tecido execute suas funções, certo? Então, basicamente, a gente tem 2 tipos de células, os neurônios, com algumas classificações diferentes, algumas diferenças de neurônios, e as células da glia, ou neuróglia. Então, nós temos 6 tipos de células da neuróglia.
Os neurônios, eles sim são os bambambãs do sistema nervoso. Eles que produzem a maioria das funções exclusivas desse sistema, como sensibilidade, pensamento, lembrança, controle de atividade muscular, regulação da secreção das glândulas, certo? Eles que vão fazer, eles que funcionam como o processador aí do computador, certo? Ele que vai interpretar tudo isso, receber e mandar de volta. Só que eles precisam de um suporte, certo? Eles precisam de um TI lá para manter isso aí funcionando. E quem dá esse suporte todo para o tecido nervoso é a neuróglia, certo? Existem muito mais células da neuróglia do que há neurônios. Então, constitui metade do volume do sistema nervoso central. Ela sustenta, alimenta e protege os neurônios. E mantém uma homeostasia no líquido ao redor desses neurônios que banha esses neurônios. Certo? Então, é ela que tem que... É a babá dos neurônios. Ela que tem que manter eles funcionando bonitinho. Até porque neurônio não se divide. E ele é extremamente importante para a gente. Então, ele precisa de uma proteção super hard. Já a neuróglia, ela tem uma capacidade de divisão. Certo? Então, por exemplo, algumas doenças e o tempo mesmo vão morrendo os neurônios. Essas neuróglias, elas se dividem e ocupam o espaço desse neurônio que morreu. Muito bem. E como que é composto o neurônio? O que é o neurônio? Primeiro, é o neurônio que tem essa capacidade que eu falei no início de excitabilidade elétrica. Ele que vai fazer isso. Ele só vai fazer isso através de um estímulo recebido através de neurônios sensoriais. Tá? E o que é esse estímulo? Esse estímulo pode ser visão, olfatório, tato, dor, enfim. E esse estímulo tem que ser forte o suficiente para poder formar um potencial de ação, que é um impulso nervoso, certo? O neurônio ele é formado basicamente por 3 partes. Uma parte maior, chamada de corpo celular, que é o que eu estou circundando aqui agora. Ao redor desse corpo celular existem prolongamentos menores, chamados de dendritos, certo? E existe um filamento mais longo saindo dele, chamado de axônio. No final do axônio existe uma ramificação chamada de terminal do axônio. Em cada pontinha desse terminal existem botões terminais sinápticos. E dentro desses botões existem vesículas sinápticas cheias de neurotransmissores, tá? E a conexão aqui, ó, e a transmissão de um neurotransmissor para outro neurônio, essa conexão, essa transmissão de informação de um neurônio para outro nessas regiões, se chama sinapse. Muito bem. Em relação à classificação dos neurônios, de forma estrutural, nós temos 3 tipos de neurônios. Então, olha aí, eles têm uns desenhos diferentes aí, certo? Então, esse primeiro aí, ó, o neurônio multipolar, certo? É o mais comum, mais abundante no sistema nervoso, e forma praticamente todo o sistema nervoso central. Ele possui um corpo, várias ramificações de dendrito e uma única ramificação de axônio longa, certo? Já um neurônio bipolar, ele tem uma ramificação de dendrito, tem um dendrito que se ramifica, na verdade, e ele tem um axônio longo. Esse neurônio ele é encontrado na retina, na mucosa olfatória, certo? E por fim, a gente tem um neurônio unipolar. Vocês estão vendo aqui, ó, que sai somente uma extensão dele, que se divide em 2, certo? Em uma parte dela existem os dendritos e a outra o terminal do axônio. Esses neurônios, eles são neurônios sensitivos, responsáveis por captar informação do meio interno ou externo. Além dessa classificação, nós temos a classificação funcional. Se eu pensar em classificação funcional, nós temos também 3 tipos. Os neurônios aferentes ou sensoriais, aqueles responsáveis por pegar a informação do meio e levar até o sistema nervoso central. Aí nós temos os interneurônios, que são os neurônios que ligam os neurônios aferentes e os eferentes, e eles têm a função de processar toda essa informação e produzir uma resposta. E essa resposta tem que ser enviada para uma glândula ou para um músculo, através de outro neurônio. Os neurônios eferentes ou motores, certo?
Então, essa informação sai do sistema nervoso central e chega até um músculo ou até uma glândula através de neurônios eferentes. Então, nós temos neurônios aferentes ou sensoriais, neurônios eferentes ou motores e interneurônios. Fechou? Lindo! E por fim aqui, gente, para fechar essa parte de características gerais de formação, nós temos a neuróglia, certo? São 6 tipos básicos de células que formam a neuróglia. 4 estão no sistema nervoso central e 2 estão no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos os astrócitos, oligodendrócitos, a micróglia e as células ependimárias. É isso? É. Enfim. Os astrócitos são os mais abundantes. Nós temos 2 tipos, os astrócitos protoplasmáticos e os astrócitos fibrosos. Esses astrócitos, certo? Eles têm aqui, nós temos aqui, ó, um fibroso e um protoplasmático aqui, ó. Eles têm uma diferença em relação aos seus prolongamentos. O protoplasmático tem um prolongamento um pouco mais longo, então, enquanto os fibrosos têm um pouco mais curto. Os astrócitos protoplasmáticos eles são encontrados na substância cinzenta do encéfalo, enquanto os fibrosos na substância branca. Na próxima aula a gente vai ver qual é a diferença da substância cinzenta e branca, certo? E eles têm algumas funções muito importantes, na verdade. Eles têm que dar suporte estrutural para os neurônios, ou seja, suporte físico mesmo. Eles têm que ancorar os neurônios, certo? Eles vão formar uma barreira hematoencefálica. Então, todo nutriente que está no capilar ali, ele não tem que passar direto para o neurônio, porque vai que tem alguma substância química capaz de matar o neurônio. Então, vai passar primeiro por ele e ele vai passar essas substâncias para o capilar sanguíneo, para o neurônio. Tá? Então, ele forma uma barreira entre capilar e neurônio. Tá? E ele tem que manter toda essa parte ao redor do neurônio em homeostase química para que o neurônio possa funcionar direito. Muito bem. O oligodendrócito é uma célula extremamente importante também. Ela tem a função de formar a bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central. Todo mundo já sabe mais ou menos o que é a bainha de mielina, né? Então, ele vai envolver o axônio em fragmentos, certo? Formando como se fosse aquela capa de plástico de um fio elétrico. Então, ele vai melhorar o impulso nervoso que está passando ali no axônio. A micróglia são células bem pequenininhas, aqui, ó, bem ramificadinhas, e elas são células capazes de fazer uma fagocitose. São células de defesa específicas do sistema nervoso. Então, ela que tem esse papel de defender contra micro-organismos invasores. E assim, por fim, as células ependimárias são células de revestimento epitelial que se encontram ao redor da medula espinhal, certo? E uma parte específica do sistema nervoso do encéfalo que tem a função de produzir o líquido cefalorraquidiano, o líquor, tá? E esse líquor também tem funções muito importantes que a gente vai ver a posterior em outras aulas, para manter nutrido, para proteger o sistema nervoso central. Já nós temos 2 células que são encontradas somente no sistema nervoso periférico. Essas células são as células de Schwann, certo? As células de Schwann, elas têm a mesma função do oligodendrócito, que é formar bainhas de mielina nos neurônios periféricos, e as células satélites, que são células de ancoramento, que vão envolver os corpos de neurônios e protegendo eles. Certo? Então, basicamente, são essas células da glia. E aqui a gente tem, mostrando aqui, ó, uma célula de Schwann, formando a bainha de mielina, que o citoplasma dela vão envolver e dar várias voltas ao redor do axônio, certo? Protegendo esse axônio e fazendo com que isso funcione de verdade como uma capa de fio elétrico, certo? Facilitando o impulso nervoso. Aqui no outro lado a gente tem uma célula satélite que está envolvendo um corpo de neurônio aqui, ó, protegendo ele. Então, é essa a parte de introdução ao tecido nervoso. Espero que tenham entendido e gostado.
e até a próxima. Valeu!